Corinthians, os confrontos são fora de casa. O Corinthians tem 2 vitórias. De verdade, eu acho que o Corinthians não vai cair, porque não é porque eu acho, só porque eu acho. Pode acontecer qualquer coisa. Mas Bragantino, Atlético Paranaense e Juventude são 3 em viés de queda. E o Corinthians tem uma pontuação que dá a entender que se ganhar os jogos em casa, eu estou dando desconto para o Palmeiras, que é um clássico, e empatar 2 fora, que você acaba, não deve cair. Se mantiver esses resultados, enfim, o Corinthians, não sei se não ganhou do Juventude com 9 em casa, né? E eu acho que a questão física pesa, mas pesa menos que a anímica com a eliminação de hoje. Porque o Corinthians tem, diferente da maioria dos times que quando ele disputa, o fator casa. O Corinthians tem fator casa de verdade. Além do estádio cheio, é um estádio quase masoquista. O time tá jogando nada e o nego tá comemorando. Vai, você vai gritar depois, assim. Então, realmente, não é aquele fator casa que começa a vaiar com 5 minutos, toma um gol. Os caras vai até os 90 para xingar depois, né? Então, tem fator casa de verdade. Então, acho que seria a vantagem ter os confrontos em casa. O Corinthians não é favorito contra o Palmeiras, não é favorito contra o Vitória. Agora, eu não vou ficar surpreso se o Corinthians ganhar do Palmeiras, por ser na Neoquímica Arena. Não acho que é favorito, mas não acho que é zebra. Eu acho que o empate também é um resultado bastante possível, embora o Corinthians perdeu hoje o André Ramalho, que é seu melhor zagueiro. Aliás, quem viu a sessão do tribunal, mais um auditor, que eu não vou dar o nome do cidadão ali, querendo aparecer, achando que é fugir. Que cena ridícula, né? Como sempre acontece nesse final de ano. É uma cena mais ridícula do que outra. Agora, eu não quero criar polêmica, nem quero criar bom humor com vocês. Esse bom humor de vocês dois estão me irritando hoje. Mas o Palmeiras, durante muito tempo, antes do São Paulo, o Palmeiras... O Corinthians não tem muito pudor, né? Que alguns rivais têm de não demitir treinador quando perde pro rival para não dar o gostinho. O Corinthians dá o gostinho de bom, não tá nem aí. E eu acho que depois de hoje, se segunda-feira o Corinthians sair de Itaquera derrotado e no Z4, os dias não ficam, não. O trabalho é péssimo. Só não caiu até agora porque não tem quem colocar. Lembrando que quando ele chegou, o Corinthians ficou 10 dias sem treinador, ele já estava desempregado, aí piscaram pro Carille, o Carille piscou de volta, o Corinthians desistiu. Sabe o cara embalada que não sabe quem chega e vale tudo e não vale ninguém, assim, não sei o que eu faço. E aí vai o Ramon mesmo, assim, sem convicção nenhuma, e agora, se mandar, sabe que não tem quem contratar. Não tem alguém pedindo, não é uma hora de inventar, tem que ser alguém que na certeza. E o ano passado o Mano chegou nessa situação mais ou menos e pediu o que quis. Quem chega nessa situação pede o que quer. Ninguém aceita pelo. Então, assim, é temerária a situação. Eu, se fosse corintiano, maloqueiro e sofredor, sou apenas um jornalista que não fala meu time, eu estaria mais preocupado com os jogos de sábado do Bragantino, do Atlético, do Juventude, porque eu não consigo imaginar o Corinthians fazendo 4 pontos contra Palmeiras e Vitória, por exemplo. E talvez 3 pontos não seja suficiente para ficar fora do Z4 em 2 rodadas. Se você pensar que o Vitória é fora de casa e o Palmeiras, o Corinthians não é favorito mesmo em casa, não seria um absurdo falar que 3 pontos. E ainda assim, talvez seja insuficiente. Não, e em 2 rodadas, nós teremos 33 jogos de Campeonato Brasileiro, né? Hoje temos 31, rodada 33. Olha o fim do campeonato batendo na porta e a tendência dessa luta cada vez mais firme contra o rebaixamento. Vitão, tu falava sobre o Ramon Dias, olha o que nos mandou o Evandro Porto em mais um superchat. Ele mandou o seguinte: se o maior adversário do Corinthians fosse o time oponente, eu estaria mais tranquilo. Só que o maior adversário do time está no banco e tem o poder de escalar e substituir. Tá falando o Evandro Porto. Tem muita gente pistola com o Ramon Dias. O chat escolheu o Ramon Dias como principal responsável por essa eliminação do Corinthians. Então eu quero perguntar isso exatamente para vocês. Primeiro você, Alicia. O responsável, essa queda, está na conta do Ramon Dias? E como disse o Vitão, de repente, 1, 2 rodadas para frente, pode pintar uma troca de treinador?
Olha, eu acho que na situação em que o Corinthians se encontra, na conjuntura toda, não dá para dizer que se cair, ou essa situação em que se encontra nesse momento, é culpa do Ramon. É um campeonato muito longo, ele nem sequer está desde o começo, e o Corinthians passa por uma fase muito turbulenta, inclusive fora de campo, né? Acabei de falar, tomando transfer ban, sem, né, casos de polícia, de, né, patrocinador enrolado. Então, assim, não acho que dá para dizer assim, o Corinthians caiu por causa do Ramon Dias, não acho. Mas acho que o Ramon Dias faz um trabalho ruim. E aí, como a gente falava aqui no começo, quando você vê o time com problemas claros, que o treinador não tem a coragem de resolver já no intervalo, no vestiário, por 2 vezes seguidas. O mesmo problema 2 vezes seguidas, insistindo no erro. E aí, quando ele mexe no time, ele mexe, entre aspas, errado, porque o time piora, né? Ele podia ter, num primeiro momento, ele fez substituição no intervalo, mas ele não tirou o Charles. Né? Ele podia ter feito isso. Então, quando você começa a ver a mão do treinador interferir diretamente no desempenho da equipe para baixo, aí é muito difícil você dizer que é só porque não tem qualidade. Né? Teve muita gente flamenguista doido com o Felipe Luiz, porque não fez todas as substituições, e aí o Flamengo tomou um empate. Né? Mas você olha ali, o time estava bem, estava ganhando, né? Tem uma qualidade técnica dentro de campo. Não era o caso do Corinthians hoje. Né? O Corinthians teve uma queda de rendimento já no primeiro tempo, e ele foi, ao longo do segundo tempo, fazendo substituições que não funcionaram, de novo. Né? Então, é muito difícil você, né, descolar uma coisa da outra. E aí, como disse o Vitão, o Corinthians não tem esse pudor de fazer esse tipo de mudança, e é muito mais fácil você mudar o treinador do que você fazer alguma coisa com as peças que você tem dentro de campo. Não tem mais o que fazer. O que o Corinthians tem para usar é o que está aí. Então, né, ter essa esperança de que de repente vira uma chavinha, bota um outro cara lá e pode ser a injeção de ânimo que precisa. Eu acho que, de novo, eu estou tentando olhar para o copo meio cheio, o Vitão não me deixa, que fique registrado aqui que ele não está me deixando, né, colocar uma luz mais positiva. Mas eu acho que, assim, se você pega uma situação em que o Corinthians, né, vamos dizer, o Botafogo ganha do Vasco no final de semana, e o Corinthians vence o Palmeiras, então o Corinthians não só fica numa situação mais tranquila, como atrapalha Repete, direto. Aí, repete a a frase aí. oração, a Repete aí. oração. Não vou repetir que isso aí dá azar. Sai para lá com esse negócio. E tem uma oportunidade de não só encaminhar um pouco esse distanciamento do Z4, como atrapalhar diretamente a briga do rival pelo título, pode ser, né, esse não sei, esse ânimo, essa injeção de ânimo para trazer um pouco mais de força para o Corinthians nessa reta final. O problema é isso, né? É um time que tem sua força dentro de casa, embora não que já foi um dia, mas fora de casa faz um campeonato muito ruim, né? E vai precisar conseguir resultados fora de casa para escapar. Assim como o Vitão, eu acho que, como o campeonato está se desenhando agora, o Corinthians não vai cair, não pelo seu próprio desempenho, mas porque vai ter gente que está fazendo mais força para cair. Né? Tem gente que realmente está se dedicando aí a essa descendente num segundo turno muito impressionante. Né? O caso de Bragantino e Atlético Paranaense, se a gente olhasse no primeiro turno, são dois times que a gente não imaginaria nunca que fossem cair, e estão aí tomando o lugar do Corinthians, do Fluminense, que pareciam mais afundados no Z4. Mas tem uma questão aí séria de desempenho e física e de intensidade que os dias, se sobreviverem ao jogo contra o Palmeiras, vão precisar equacionar, porque não dá, né? O time joga 30 minutos e acaba. Não tem como você vencer adversários minimamente decentes dessa forma. O Renan Vieira Martins mandou um superchat. Tô adorando. Tá todo mundo mandando superchat. Ele mandou assim, ó. Ramon Dias é péssimo. Quando ele substitui, é um terror. E o Adnan mandou o seguinte, ó. O Palmeiras teve o agosto sangrento. O São Paulo, o setembro sangrento. O Corinthians, o outubro sangrento. Se organizar direitinho, todo mundo se ferra em um mês do ano. Esse foi o superchat do Adnan, tentando ser bem-humorado. Tentando ser bem-humorado, Vitão. O Adnan, o Corinthians está com hemorragia há uns 6 anos. Aí. Corinthians, quero ver quando que vai ser o mês da saturação. Tô esperando esse mês chegar, sentado. Tá difícil. O Palmeirense reclama de um mês e o Flamengo reclama do Felipe Luiz devem ser castigados eternamente por falta de gratidão.
né? Porque é como já cantou Zeca Pagodinho, né? Na vida, a coisa mais feia é a gente que vive chorando de barriga cheia. Vocês não sabem o que é Não, sofrimento. Mas vamos lá. Vitão, eu falei exatamente isso quando a torcida do Palmeiras invadiu o CT para reclamar. Eu falei, meu Deus do céu, olha pro meu Não, querido Internacional, que não ganha nada há anos. Pelo Cara, amor de Deus, gente. eu sou de 77. Os palmeirenses, meus amigos da minha geração, são os palmeirenses da fila. E, né, que são a minha idade, né? Os amigos que eu tenho palmeirenses, a maioria da minha idade e tal, eles não entendem o que acontece, né? Assim como eles não comemoram antes, porque estão acostumados com as palmeiradas, com a fila, com os negócios, assim, a falta de noção de alguns, né? Mas isso não é do Palmeiras, não, é de qualquer time, né? Meu pai, por exemplo, que é corintiano e viveu os 23 anos de fila, ele consegue ser mais mal-humorado e menos otimista do que eu. Já o Basílio, meu filho, nasceu em 2008, campeão, começou a ganhar tudo, Libertador. Ele acha que vai ganhar do Real Madrid 5 no Bernabéu, sempre vai ganhar. E cada torcedor, cada geração vê o futebol de um jeito. É Mas eu verdade. só Não, olha só. para comentar, acho que Diga. foi o Adnan que falou. Não, o Adnan acho que falou do Outubro Sangrento, né? Quem foi que falou do Ramon Dias? Acho que foi o Já te superchat trago o nome anterior. dele. Renan Vieira. Renan Vieira Martins. Não, e falar para o Renan, né, que o histórico do Ramon Dias, que chegou com aquela coisa do não vá barrar, que ele fez no Vasco e tal, vale lembrar que o Vasco não barrou na última rodada, né? O Vasco Eu aceito, teve. eu aceito, Hã? Claro, eu não, ninguém aceito. está reclamando, não precisa cair, não precisa salvando, né? Pode salvar no último minuto. Mas eu estou dizendo assim, não é que ele fez uma campanha de recuperação com o Vasco e tirou o time do buraco e devolveu na Sul-Americana, né? O Vasco se segurou ali na unha, ficou na Série A, e esse ano que tinha tudo para ser um ano para degringolar com a saída da 777, está aí fazendo um ótimo campeonato, chegou na semifinal da Copa do Brasil e está na primeira parte da tabela. Então, assim, essa coisa meio milagre e tal, que veio com essa aura que ele tenta promover, ela não está muito ancorada na realidade, né? E, de fato, desde que ele chegou, os poucos momentos que eu consigo identificar bons, né, momentos assim que dão uma esperança de melhora no Corinthians, passam muito pela chegada do Memphis, passam por bons momentos do Garro, assim, não passa que você consegue identificar, não sei se o Vitão concorda, mas o Ramon Dias chegou e o time melhorou, você identifica um padrão de jogo, o time melhorou, não dá para ver. O que você vê são momentos muito específicos do talento desses jogadores que o Corinthians trouxe e que, no caso do Memphis, especialmente, estão fazendo a diferença, porque, né, consegue ter uma influência dentro do jogo, mas não o suficiente ainda para tirar o Corinthians dessa situação. O O trabalho que me dele é ruim. parece, Vitão, é que falta repertório, né, Vitão? Eu acho que é sobre isso que você vai falar. Quando o Corinthians precisou contra o Flamengo, precisou hoje de novo, parece que vira aquela coisa, é correria e bola na área. Falta um pouco de repertório pro Ramon Dias, né? Cara, o trabalho dele é muito ruim e falta, acho que, um pouco de noção. Não é nem repertório. Às vezes falta. Porque às vezes ele quer mudar o que não precisa. O Corinthians claramente, onde joga melhor no 4-4-2. O Corinthians tem dois atacantes, o Memphis e o Roberto, que funcionam melhor como duplo do que como pontas. São dois atacantes que não são 7, 9 e 11. E o melhor reserva, que é o Thales Magno, também é dessa característica. Aí ele inventa 4-2-4, 4-3-3, o time piora. Hoje, quando ele muda o esquema, o time piora. Porque se você não tem um ponta, você vai escalar dois, você piora o futebol do Roberto, você piora o futebol do Memphis, você piora o futebol do Garro e você não tem ponta que compense isso. É uma insanidade. É uma completa insanidade. E a falta de noção de prioridade, a Alicia falou, e eu não conheço um corintiano que discorda dela, que a prioridade é o brasileiro. Como que a prioridade é o brasileiro? O cara faz o que fez em Cuiabá. Ah, venceu, beleza. Então venceu, a gente ignora o que aconteceu? Foi uma loucura. Venceu porque é futebol, e São Jorge existe, ninguém é triste, todo mundo tem muito amor. E haja tambor que eu bati, porque não fez nada para vencer o jogo. Venceu porque venceu, assim. E assim, o que ele fez contra o Flamengo é inacreditável. Ah, Corinthians não pode perder pro Flamengo? Lógico que pode perder pro Flamengo. É um clássico nacional, duas maiores torcidas do Brasil. O Flamengo tem mais time. Só que assim,
jogou um jogo inteiro com um a mais, não chutou a bola no gol porque ele fez tudo errado, e o que ele fez no Rio de Janeiro é RH justa causa, é sem direito, sem os 40%, não, é justa causa, é insanidade completa o que ele fez, assim, entendeu? O trabalho dele é muito ruim e ele começou a fazer, só que uma coisa sempre foi boa dele, gestão de grupo e de torcida com declarações, até isso ele se perdeu nas últimas semanas. Com aquela coisa do Giovani. Vem cá, você é do RH ou você é treinador dos caras? Os caras gostam de ouvir você botar na cabeça um jogador que você escalou 2 dias antes. Então, assim, ele começou até a perder o que ele tinha de melhor, que é essa coisa assim, porque ele foi contratado por ser um personagem grande, um cara que já foi grande como treinador, foi um grande jogador, e é um personagem grande, a torcida gostou no começo. Não era para fazer um futebol revolucionário, era fazer o básico. E ele não tá fazendo o básico. Ele acertou o time no 4. A Alicia falou um negócio hoje, eu fiquei pensando aqui. Quando ela falava. Eu não tava vendo o jogo com a Alicia, eu tô na minha casa, ela tá em Brasília, eu tô em São Paulo, eu acho que ela tá em Brasília, né? Ela certamente estávamos torcendo por times opostos, mas eu falei, cara, o Martínez fez um pênalti cretino, quando está jogando mal, piorou depois do gol. O Bidon é o único volante que sabe jogar melhor, assim, então o Alex Santana voltando. O Martínez e o Charles têm que sair. Ele tirou o Carilho, tinha 3, ele tirou o que não tinha que tirar. É inacreditável, velho. É inacreditável. Tinha 3 caras lá, um era para você manter e 2 trocar. Ele resolveu trocar o que não era para sair. E aí o Coronado, que não tá jogando bem faz tempo, mas o Gavi pelo momento, ele é meia. Ao tirar o Garro, ele não colocou o Coronado que é meia, sendo que o Coronado tomou o terceiro amarelo e já não joga contra o Palmeiras. Então ele não pensou nem no jogo de hoje, nem no de segunda-feira. Aí se faz um gol aos 47 e ganha nos pênaltis, já ia falar a mesma coisa que eu tô dizendo, porque eu não mudo o meu pensamento, ia ser mais xingado pelos corintianos. Agora, como perdeu, eu sou menos. Mas assim, eu sou resultadista declarado. Acho que futebol é um jogo, não é sexo tântrico, é você ganhar. Só que a análise não pode ser essa. Você comemora a vitória e fica bravo quando perde, não importa como. Agora, o que ele está fazendo diminui muito a chance do Corinthians não ganhar. E o time do Corinthians não é ruim, como falam. Era ruim. O time do Corinthians, no papel, é muito melhor que o do Racing. E aí é o papel do treinador. O transfer ban, o esquema. Isso aí é problema pro ano que vem, pro 100 anos do clube. O jogo de hoje, que uma coisa que me incomoda às vezes, que eu fui setorista há uns 20 anos da minha vida, jogador de futebol tá preocupado se caiu o dinheiro. E os caras que estão jogando tá em dia. Né? Eles deixaram de. Tá em dia o salário. Eles não estão nem aí com o que está acontecendo no mundo. Então, assim, e você que está ouvindo o nosso programa, na padaria, no açougue, na casinha de. Onde você trabalha, se o chefe for horrível, não fizer tudo errado, azar teu. O trampo seu você vai ter que fazer, que chefe nunca sobra. Então não dá para culpar a diretoria. A diretoria é essa, velho. O jogador é esses que tem que resolver. Já viu algum lugar tá ruim o trabalho, cai o chefe? Então, assim, a diretoria é essa. Então, vocês têm que jogar. E assim, e a parte que cabe ao treinador não foi feita. Os jogadores, a gente já falou, a Alicia falou do Garro, eu concordo. O Memphis não joga os 90 minutos do mesmo nível. O Roberto jogou bem hoje. O Romero não jogou nada dos 2 jogos, entrou muito mal hoje. Foi péssimo em Itaquera. Mas o que cabe ao treinador, ele errou na escalação, na estratégia e nas substituições. Sobrou o quê para ele? E foi mal na entrevista também. Foi mal na entrevista. E no planejamento. Então, assim, eu vou elogiar o que aqui? Qual?